TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio, transmitindo também online, tvcrio.org.br. O Núcleo Sindical hoje tem o prazer de trazer aqui para um bate-papo, mais do que de uma entrevista, com o nosso querido Ricardo Maranhão, ele que é engenheiro, foi durante décadas da Petrobras, hoje aposentado, mas foi também vereador aqui do Rio de Janeiro, pelo, acho que Partido Socialista Brasileiro, ele vai confirmar isso para a gente, e deputado também federal. Ricardo Maranhão, seja bem-vindo aqui à nossa câmaras da TV Comunitária do Rio de Janeiro, inclusive para a sua saudação inicial aí à telespectadora e telespectador. Eu queria, meu companheiro Soriano, agradecer essa homenagem, o seu convite é uma homenagem, e deixar aqui, no início do nosso programa, a minha saudação ao público da TV Comunitária, que é um espaço de democracia dentro de uma mídia que nós sabemos é fortemente oligopolizada, dominada por poucas famílias, e a TV Comunitária é uma trincheira de luta pela democratização da informação. Sem informação não há população, não há sociedade esclarecida, e sem sociedade esclarecida não pode haver democracia. Ricardo Maranhão, eu tenho acompanhado a sua trajetória no Modecom, várias palestras, debates que você ali compareceu, junto com o Barbosa Lima Sobrinho, e você vem também, talvez em termos políticos, G2, né? Segunda geração, que seu pai também foi senador por Pernambuco, né? É verdade. Ele foi contemporâneo de Barbosa Lima Sobrinho? Foi contemporâneo e foi companheiro de lutas. Jabair Maranhão foi líder estudantil, foi secretário de Educação, Saúde, Interior e Justiça, foi deputado federal constituinte em 1946, reeleito deputado federal, e depois o senador mais jovem da República aos 38 anos. Né? E foi companheiro político de Barbosa Lima. Barbosa foi governador de Pernambuco, foram juntos candidatos ao Senado. Barbosa, infelizmente, não se elegeu, papai se elegeu, mas uma amizade muito sólida, um respeito muito grande, respeito mútuo, né? E essa amizade, essa admiração e esse respeito, papai passou para mim, e eu me senti muito honrado de conviver também com o Dr. Barbosa durante muitos anos. Como você sabe, junto com a nossa companheira, saudosa companheira Maria Augusta, Olga Amélia, nós fundamos um movimento em defesa da economia nacional, que até hoje continua se reunindo às segundas-feiras no auditório lá da ABI, sob a liderança do professor Lincoln Pena, que também é uma figura extraordinária. Né? Dr. Barbosa, eu diria, como dizia papai, foi o campeão do nacionalismo no Brasil. E ele nos ensinou que existem dois nacionalismos. Né? Existe um nacionalismo arrogante, um nacionalismo imperialista, um nacionalismo racista, um nacionalismo pan-germânico, como o de Hitler, detestável por tudo isso. Existe o nacionalismo verdadeiro, o nacionalismo defensivo daqueles brasileiros e de outros povos, de outras lideranças, que querem apenas que as riquezas das suas nações e dos seus países sejam exploradas em benefício do povo. Barbosa era uma figura muito consciente, um grande intelectual, deixou uma legião de livros, né, publicados, e eu tenho muito orgulho dessa convivência com ele. Maravilha. Escuta, para nós podermos entender o que se passa hoje no Brasil, acho que nós estamos quase que assim à deriva, me permite dizer, em termos de governo, de autoridade moral, de autoridade eleitoral, para poder fazer alguma modificação ou mudança, ou recolocar o país nos trilhos, né? Que está um país rodoviário, precisamos colocar agora mais ferrovias e colocar então nos trilhos de aço. Então, acho que seria interessante a gente vir de lá do mundo, um cenário como mundial hoje. Como é que você vê hoje o problema dos imigrantes, o problema de uma superpopulação da Terra, trazendo isso para a nossa América Latina, depois Brasil e Rio de Janeiro, mundo? Eu vejo, Soriano, com muita tristeza, né,
o quadro político que nós vivemos no Brasil. Qual é esse quadro? É um quadro, primeiro, de um governo ilegítimo. Um governo que nasceu de um golpe de Estado, afastaram a presidente contra quem não há nenhuma acusação concreta. Não me consta que a presidenta Dilma Rousseff tenha mandado algum assessor pegar a mala em pizzaria em São Paulo com 500 mil, 600 mil reais. Não me consta que ela tenha filha com casa sendo reformada com dinheiro que ninguém sabe de onde veio, né? Não me consta que ela tenha dinheiro no exterior. É uma mulher íntegra, uma mulher correta. E esse governo que aí está é um governo que nasceu de uma usurpação de poder, né? E nós vivemos, além dessa usurpação, de ser um governo ilegítimo, um governo absolutamente impopular, né? O índice de rejeição do presidente chega a mais de 80%. Um governo usurpador, um governo ilegítimo, um governo impopular e um governo sobre o qual, não só na figura do presidente, mas de auxiliares e ministros muito próximos a ele, enxurrada de denúncias de corrupção, de falta de ética, né? E uma política, eu digo que nós vivemos um verdadeiro tsunami, nós vivemos um verdadeiro tufão, furacão entreguista, né? O que é o entreguismo a que me refiro, né? É a entrega do pré-sal, o enfraquecimento da política de conteúdo local que atinge a nossa indústria. Conteúdo local. Conteúdo local, né? A negociação para entregar de novo a base de Alcântara, né? O conteúdo, você com a sua didática, explica para nós, seria a preferência por adquirir... O conteúdo local... No Brasil... É o seguinte, o conteúdo local, nós descobrimos, a Petrobras descobriu, as maiores jazidas de petróleo nos últimos 50 anos em todo o mundo, o pré-sal. E essas jazidas, para serem exploradas, elas necessitam de investimentos de bilhões e bilhões de dólares. E esses investimentos serão canalizados para as empresas de engenharia e para os fabricantes de materiais e equipamentos do Brasil. Aqui localizadas. Aqui localizadas, o conteúdo local. Nós não queremos nem conteúdo nacional. Grande parte dessas encomendas serão colocadas em fabricantes de materiais e equipamentos de empresas multinacionais instaladas no Brasil, mas gerando emprego, gerando renda, gerando tecnologia aqui. Qualquer país do mundo adota este procedimento. A Noruega adotou esse procedimento, ou seja, dá preferência às iniciativas brasileiras como política industrial do Estado brasileiro. E isso tudo, não obstante ser uma coisa absolutamente evidente, isso está sendo enfraquecido pela política do presidente Temer, do senhor Moreira Franco, enfim, da Agência Nacional de Petróleo, uma política entreguista, que se reflete na base de Alcântara, que se reflete na possibilidade de grandes extensões de terras, inclusive em fronteiras, serem alienadas para grupos estrangeiros, que se reflete na possibilidade das empresas aéreas serem controladas, se reflete na associação que pretendem fazer da Embraer com a Boeing. É uma sucessão interminável de atitudes absolutamente deploráveis. O doutor Barbosa deve estar sofrendo onde ele estiver com essa política. O nosso discurso não é um discurso xenófobo, não é um discurso de ódio ao estrangeiro, é um discurso de patriotas, um discurso de nós queremos apenas que um mínimo do Brasil seja das suas riquezas, e o Brasil é um país extremamente rico, essas riquezas sejam exploradas em benefício do nosso povo, para resgatar o nosso povo da miséria, da pobreza, da injustiça, né? Nós temos uma dívida social muito grande. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Não sei nem se aboliu, né? E não foi por amor aos nossos irmãos afrodescendentes, foi talvez pressão do imperialismo inglês que precisava transformar o escravo num assalariado para comprar os produtos da industrialização que se iniciava, né? Barão de Mauá, né? Barão de Mauá. Gerar aqui um mercado, né? Hein? O mercado. Gerar um mercado, o escravo tinha que comprar, e para comprar ele tinha que ser transformado num assalariado. Eu não sei se foi uma verdadeira libertação ou uma proclamação de independência do afrodescendente, porque na realidade o senhor de escravos pelo menos tinha
a obrigação da senzala e da alimentação para que o escravo pudesse trabalhar. Hoje tem patrões que nem esse tipo de obrigação, né? E além do entreguismo, além das denúncias de corrupção, outro aspecto intolerável, absurdo desse governo é o assalto aos direitos dos trabalhadores, né? É a reforma trabalhista, é a reforma da Previdência, isso tudo num ambiente de mentira, de que a Previdência está quebrada, de que a Previdência está falida, que é preciso fazer, né? Nós sabemos que isso não é verdade. Na realidade, existe um orçamento de seguridade que inclui a saúde, a previdência e a assistência, e que esse orçamento é superavitário. Existem as renúncias fiscais, existe a sonegação, há soluções para a questão da previdência no Brasil, sem a necessidade de usurpar direitos dos trabalhadores, como ocorreu, por exemplo, na revisão da CLT, né? Dizem que a CLT é anacrônica, que a CLT tem inspiração em Mussolini, enfim, uma série de mentiras. E essas mentiras são propagadas com tal intensidade pela mídia controlada que a gente ressuscita aquela frase de Goebbels, Joseph Goebbels, uma mentira repetida muitas vezes é vindo se transformando numa verdade. Um quadro muito deplorável, e eu acho que isso deve ser objeto de uma reflexão profunda do povo brasileiro. Nós vamos ter uma eleição agora em outubro, e talvez esta eleição seja um dos caminhos para nós revertermos essa situação, né? Eu vou aproveitar também para você nos ajudar a fazer uma análise comparativa. Praticamente houve no Brasil um divisor de águas com o golpe, né, que deram no governo da Dilma. E o que mudou na Petrobras? Por exemplo, política de preço, como era com os governos populares, como é hoje, como é a venda, inclusive, não só do petróleo em leilões, mas também dos ativos, por exemplo, os dutos do Rio Grande do Sul. E a Lava Jato, estou botando muita coisa, mas 4 itens. A Lava Jato é a engenharia nacional. Bem, veja bem, ninguém pode ser, né, nem de longe simpático a qualquer tipo de corrupção. Nós somos absolutamente pela punição, pela apuração, né, dos atos de corrupção, nós queremos ética na vida pública, né? Agora, é preciso que essa punição dos culpados seja para todos os culpados, independente dos partidos políticos que estejam. E a gente vê na Lava Jato um direcionamento só para, né, para o pessoal do PT, que cometeu, algumas pessoas do PT cometeram atos deploráveis, não tenho a menor dúvida, como também do PSDB e de todos os partidos, né? Nós temos que ter dureza, né, dentro das regras do Estado Democrático de Direito, assegurando o contraditório, o direito de defesa, mas muita dureza para punir exemplarmente os corruptos, afastá-los definitivamente da vida pública e da administração pública. Agora, nós não podemos fazer com que isso se transforme numa caça às bruxas, numa política de denuncismo, né? Nós não podemos encarar essas delações como verdades puras, né? Na realidade, quem está fazendo uma delação é um corrupto, né, que está com uma pena muito dura, e ele está negociando a redução da pena, e ele começa a acusar, sem provas, uma série de pessoas. Né? E uma outra coisa, isso está levando a uma situação em que nós estamos confundindo as iniciativas econômicas do Brasil com a corrupção, no sentido de que nós estamos destruindo as nossas grandes empresas. Né? Se houve excesso, se houve atos condenáveis, se houve atos de corrupção nas grandes empreiteiras brasileiras, que sejam punidos os seus administradores, os seus controladores, mas as empresas têm que... Né? Você vê o caso, por exemplo, de uma Queiroz Galvão, de uma Odebrecht, de uma OAS. A Odebrecht tem mais de 100 mil trabalhadores, são 100 mil corruptos, são chefes de família que estão trabalhando ali para sustentar as suas famílias, são técnicos, são tecnólogos, são engenheiros, são o pessoal da área administrativa, que não tem nada a ver com os desmandos dos controladores. Então, que se afastem os controladores, que sejam punidos, mas as empresas brasileiras têm que permanecer, têm que sobreviver, afinal de contas,
o Brasil chegou a um nível de engenharia internacional. Né? Internacional. Foi essa gente que construiu Brasília, que construiu Itaipu, que fez a ponte Rio-Niterói. São milhares e milhares de empregos e de compras de materiais, de equipamentos, de tecnologia. O próprio submarino atômico. Submarino nuclear agora, tá certo? Então, eu acho, Soriano, que isto tem uma configuração de tal maneira que me parece um projeto de sabotagem do Brasil, que está tentando sair de uma etapa para uma etapa posterior, gerador de tecnologia. Né? A Odebrecht está no mundo todo, a OAS está no mundo todo, levando a engenharia brasileira, e há algumas críticas burras. Né? Estamos fazendo um porto em Cuba, estamos fazendo obras em Angola, estamos fazendo... Isso é muito bom. Quando nós fazemos um projeto de engenharia na África, em Cuba, seja lá onde for, nós estamos levando tecnologia brasileira, nós estamos levando mão de obra brasileira, nós estamos levando materiais, equipamentos, insumos brasileiros, tá certo? Num setor, justamente o setor de serviço, onde nós somos fortemente deficitários. Né? Então, isso passa por um processo de confundir a opinião pública. O presidente Lula foi na África defender iniciativas da Queiroz, ou da Odebrecht, ou daquilo outro. O presidente Trump foi para a Arábia Saudita defender os interesses das empresas americanas, vendeu 100 e tantos bilhões. O dever do presidente do Brasil é ir, onde for necessário, defender o interesse do Brasil, das empresas brasileiras e do povo brasileiro. Isso é absolutamente legítimo, é obrigação dele. Né? E isso tudo faz uma confusão. Diz, não, está fazendo tráfico de influência. Isso não é tráfico de influência, isso é o dever. Né? Eu me lembro perfeitamente quando se discutia aqui o problema do sistema de vigilância da Amazônia. O presidente dos Estados Unidos telefonou para o senhor Fernando Henrique Cardoso e disse, olha, tem empresas americanas disputando essa licitação do sistema de controle da Amazônia e, na medida do possível, o senhor presidente, o senhor dê preferências às empresas americanas que estão muito capacitadas, enfim. Isso é uma coisa legítima. No entanto, a grande imprensa transforma isso. Né? Com relação à política de preços, né? E é o que se passa na Petrobras. Nós vivemos, recentemente, um movimento terrível de caminhoneiros. Esse movimento tem algumas características. Primeiro, que ele é justíssimo, muito justo, muito justo. Os caminhoneiros são cidadãos brasileiros, nós temos 1.700.000 caminhoneiros. Desses aí, uma grande parcela são cidadãos autônomos, que têm um caminhão e dirigem o caminhão para sobreviver, para sustentar a sua família. Então, o movimento é muito justo. Enfrentam problemas de toda a natureza. Estradas esburacadas, assalto nas estradas, deficiência de infraestrutura. E agora, o combustível estratosférico inviabilizando os fretes, né? Num país que é marcado pelo rodoviarismo, né? Mais de 80% ou 70% das cargas no Brasil são transportadas por caminhão. Então, esse movimento é um movimento muito justo, é um movimento popular. As pesquisas de opinião mostram que mais de 70% da população foi favorável ao movimento, mas, ao mesmo tempo, é um movimento que deu um prejuízo enorme à economia do Brasil. Né? Milhares de aves morrendo, materiais hortifrutigranjeiros se estragando nas fontes sem poder escoar, prejuízo à indústria parando por falta de componentes, de peças. Né? E isso tudo foi motivado por quê? Por uma política de preços dos combustíveis, que a mídia diz, é a política de preços da Petrobras. Não é a política de preços da Petrobras, é a política de preços do senhor Pedro Parente e das pessoas que ele levou para a Petrobras. É uma política de preços da direção da Petrobras atual, da gestão atual da Petrobras, que é muito diferente da Petrobras. A Petrobras são seus 62.000 trabalhadores, é o seu corpo técnico representado pela Associação dos Engenheiros da Petrobras. Né? Então, e essa política, qual é o absurdo desta política? Esta política é que ele diz que tem que praticar a paridade com o mercado internacional. Ele diz na imprensa, ou ele dizia, antes de pular fora, né? Ele dizia, a Petrobras não forma preços,
os preços dos derivados de petróleo são formados no exterior. A Petrobras não forma preços lá fora, mas aqui no Brasil quem tem que formar o preço é a Petrobras, que é uma empresa brasileira sob controle do Estado brasileiro. Tem 13 ou 14 refinarias, tem mais de 20 ou 30 terminais, tem uma rede, sei lá, de 20 mil quilômetros de dutos. Como é que a Petrobras não forma preço? Ela praticamente é monopolista no refino, então ela forma preços sim. Por que eu vou, Soriano, atrelar os preços dos derivados de petróleo aos preços internacionais? O preço internacional é uma combinação do preço do derivado de petróleo e do petróleo lá fora, combinação com uma taxa de câmbio. Sim. Quando o presidente do Banco Central americano eleva as taxas de juros dos Estados Unidos, os investidores saem dos títulos brasileiros e vão investir nos títulos americanos, a taxa de câmbio sobe. Qual é o controle que nós brasileiros temos sobre isso? Absolutamente nenhum, né? Quando o preço do petróleo lá fora, nós sabemos que é um preço absolutamente, um mercado absolutamente não concorrencial, um mercado oligopolizado, um mercado cartelizado. Os ministros de petróleo da OPEP dizem: nós vamos restringir a produção para aumentar os preços. Então não tem concorrência nenhuma, é um mercado cartelizado. Nós estamos atrelando o consumidor brasileiro a esse mercado cartelizado. Esse mercado, além de ser cartelizado, ele sofre uma influência de fatores climáticos. Dá um tsunami, dá um tufão, dá um terremoto, dá um vendaval no Golfo do México, as refinarias do sul dos Estados Unidos, Louisiana, Texas, etc., fecham e os preços do petróleo sobem. Dá uma nevasca em Filadélfia ou na Sibéria. Nós não temos nevasca, nós não temos tufão, nós não temos tsunami. O que é que nós temos a ver com isso? Os preços sobem. Hein? Vulcões também. Nós não temos vulcões, né? Além dos fatores climáticos, nós ficamos, os preços do óleo e dos derivados de petróleo dependem de fatores geopolíticos. Por exemplo, o Irã fez um acordo nuclear com os Estados Unidos e com a Europa. Em função desse acordo, liberaram o Irã, que estava sob bloqueio, e o Irã pode exportar o seu petróleo. O Irã é o quarto maior produtor de petróleo do mundo, então vai aumentar a oferta. Esse aumento de oferta tem um efeito benéfico no sentido de abaixar os preços. O Trump diz: não quero mais esse acordo, eu vou voltar a bloquear o Irã, vou restringir a oferta do Irã, os preços vão subir. O que é que nós temos a ver com o Irã? O que é que nós temos a ver com a guerra da Síria, com a Turquia, com os desentendimentos entre o Trump, que agora está se entendendo lá com o líder norte-coreano? Nós não temos nada a ver com isso, mas, no entanto, embora não tenhamos nada a ver com isso, quando isso tem influência sobre os preços dos derivados, nós internalizamos essa influência, é o que os economistas chamam, a meu ver, de uma forma um pouco pedante, são voláteis, os preços dos derivados de petróleo são voláteis. Essa política é insustentável. Mas são inflexíveis para baixo. Quando o preço do petróleo cai, nem por isso eles estavam fazendo baixar aqui. Exatamente. E essa política é insustentável, eu escrevi um artigo anteontem no Jornal do Brasil, onde eu digo que essa política é perversa, essa política é entreguista. Perversa por quê, Soriano? Porque um bujão de gás que custava 40, 50 reais, já está custando 90. E o gás liquefeito de petróleo, sabidamente, são mais de 50 milhões de brasileiros que usam esse combustível, né? E, sobretudo, brasileiros de baixa renda. Então, o que é que está acontecendo? O gás está tão caro que o pessoal está voltando à lenha, está voltando ao carvão vegetal com danos ambientais que todos nós sabemos. Por isso que ela é perversa. Ela não leva em consideração, tá certo? A realidade social e econômica do nosso povo. Meu querido Maranhão, você já me convenceu, eu que já estava convencido, sou seu aluno. E o que fazer? Como a gente mobilizar, a gente resistir e reverter esse quadro? É uma coisa muito difícil. Nesses 3 minutos que você tem. É muito difícil, mas como dizia Barbosa Lima, se nós formos derrotados, nós vamos continuar lutando. E ele lutou até os 103 anos. Né? Vamos nos organizar, vamos fazer o que nós estamos fazendo aqui, procurar abrir canais democráticos de comunicação, né? Vamos levar à população brasileira, aos eleitores brasileiros,
a ideia real de que a política é uma coisa importante, é uma coisa nobre. A política não é necessariamente sujeira, pelo contrário. A política é ética, a política é patriotismo, a política é espírito público. É preciso... o povo não pode, o eleitor não pode renunciar ao voto. O povo tem que votar e tem que procurar se informar, né? O povo tem que exercer a cidadania. O que é o exercício da cidadania, Soriano? O exercício da cidadania é a prática dos deveres e a exigência dos direitos, né? Nós temos que respeitar os direitos dos outros, nós temos que ser cidadãos cumprindo os nossos deveres e, ao mesmo tempo, exigindo os nossos direitos, né? O telespectador participa das reuniões de condomínio do seu prédio, participa das reuniões de pais e mestres dos seus netos ou dos seus filhos, sabe, por acaso, e se lembra em quem votou para deputado federal na última eleição, sabe que o Brasil tem um excelente Código de Defesa do Consumidor e sabe onde reclamar quando compra um produto estragado, e sabe que tem direito à indenização. Isso tudo, né, enfrenta o policial ao dirigir um veículo, quando fez uma infração, tenta subornar o policial ou paga a multa porque reconhecimento de um erro. Isso tudo é o exercício da cidadania, né? É a organização, não existe democracia sem sociedade organizada. E a sociedade se organiza onde? A sociedade se organiza na TV comunitária, a sociedade se organiza nos sindicatos, nas associações, nas federações, nas confederações. Só interessa uma sociedade desorganizada aqueles que querem perpetuar a dependência, a escravidão e a enganação, né, do povo. Maranhão, nós queremos agradecer à TV Comunitária a sua participação aqui no programa Núcleo Sindical da TV Canal 6 da NET, tvcrio.org.br também, e agradecer a você que nos assistiu, telespectador, a sua atenção. E, Maranhão, brevemente estaremos também trazendo você para fazer mais uma atualização, né? A quantas anda o nosso querido Brasil e de que maneira a gente recolocar as coisas no seu lugar para o bem do povo, os interesses nacionais e populares. Obrigado, querido. Um convite seu, é uma intimação, é uma honra enorme. Estarei aqui sempre que for convidado. E a recíproca é verdadeira. Muito obrigado e um abraço muito grande para os nossos queridos telespectadores. Até a próxima. Obrigado.